Fala galera do Planeta Bola, tudo bem com vocês? Hoje no canal a gente vai contar a história do ex-atleta profissional Narciso, ex-Vitória da Bahia, Itapajé, Botafogo da Bahia e outros demais times aí pelo Brasil afora. Então já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, que isso é muito importante aqui para o nosso canal, tá? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí esquecendo, esse vídeo ele vai ser dividido em 4 partes para não ficar tão longo para vocês, tá? Então, vamos lá, ouvir a história do homem porque é muito bacana a história de Narciso, ex-Vitória da Bahia. Fui! Bom dia, Jackson e todo o seu público aí, galera do seu canal, né? E assim, Antônio Narciso da Silva, sou natural de Irauçuba, né? Irauçuba, que fica ali entre Fortaleza e Sobral, né? Próximo de Itapajé. Mas eu não sou bem da sede do município de Irauçuba, eu sou de um distrito, de um município, né? Sertão, a 18 quilômetros de Irauçuba. Posso dizer que eu sou do interior, né? Então, eu sou lá de Irauçuba, natural, e aí na sequência depois eu vim para Itapajé e aí foi onde comecei a minha história como um jogador de futebol. Narciso, assim, foi um pouco dificultoso assim chegar ao profissional. Como foi que você começou a sua carreira profissional? Assim, antigamente, né, não tinha como. Hoje em dia tem as redes sociais que divulgam muito o talento das pessoas muito rápido, né? E como foi que você começou no profissional? Olha, como você bem citou, Jacques, muito difícil, como todo início é difícil, né? E ainda mais para quem é de um sertão da Irauçuba, né? E longe dos grandes centros, né? Mas tem uma coisa em comum com todo o garoto, a criança, o adolescente, que é o sonho, né? Todos nós sonhamos, independente de classe social, independente de onde esteja, né? E então todos nós sonhamos, e eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Primeiro era de jogar num campo gramado, né? E na nossa região ali na Irauçuba, entre Irauçuba e Itapajé, o mais próximo era Itapajé, e tinha um estádio de futebol gramado, né? E graças a Deus existia uma seleção antes do Itapajé Futebol Clube se profissionalizar. Existia a seleção de Itapajé que disputava o intermunicipal, né? E na época o Dr. Sebastião Neto, que infelizmente faleceu há 5 anos, em 2016, que era um grande esportista, um advogado conceituado na região e cuidava do futebol de Itapajé, e tinha a seleção do intermunicipal, e trocou um jogo, né, amistoso, seleção de Itapajé contra o time do Mandacaru, o Alto Esporte do Mandacaru, que é a minha localidade, Mandacaru. E aí nesse jogo, né, eu ali com 16 anos, claro, a seleção de Itapajé venceu o nosso time lá do Mandacaru, mas eu acho que eu me destaquei, né, ali com 16 anos. Perdemos o jogo de 3-1. Mas você já jogava meio campo? Já era o ofensivo, meio campo ofensivo ou não? Eu sempre tive a característica de jogar ali do meio campo para frente, né? E nesse dia eu joguei no ataque, né? Antigamente se usava muitos 3 atacantes, os pontas do lado e o centroavante, né? E eu tava jogando na ponta direita, né? Depois é que eu baixei mais para meia e tal, que era a minha função, que eu passei a jogar profissionalmente, né, como meia. E aí nesse jogo, né, a gente perdeu de 3-1, como eu falei, e eu fiz o gol do nosso time lá do Mandacaru, do Alto Esporte. E aí depois do jogo, o Dr. Sebastião Neto se aproximou, estava lá meu pai, minha mãe, e ele perguntou se eu queria ir para Itapajé, e lá eu ia ter a oportunidade de estar jogando futebol, apenas futebol, e estudando, né? E qual era a tua idade nessa época? 16 anos. 16 anos. Eu sou de 81, né? Então, em 97, eu estava ali com
com 16 anos, ia completar 16 anos, né? Então, e aí a minha mãe, na época, os pais da gente, meus pais hoje um tem 73, o outro 75, e o pessoal daquela geração, eles são muito apegados com os filhos, muito cuidado com os filhos, né? Aliás, todos os pais têm os cuidados com os filhos, mas eu acho que daquela época mais ainda mais menino lá do Mandacaru, do sertão, né, para sair para uma cidade, então tinha todo esse cuidado. Então, meus pais me liberaram, né? Eu tinha muito essa vontade, eles viram que eu tinha muito. Você sabe que morar num sertão, o trabalho é a roça, né? E principalmente esse período, quando vem período de chuva, que planta, né? Enfim. E aí eu não era muito corajoso para trabalhar na roça, né? Eu gostava muito de jogar futebol e ir para a escola, né? Eu gostava de estudar. E aí meu pai disse, não, esse aqui não vai dar para... Esse negócio dele aqui é outra coisa, não dá para a roça, não. O negócio dele é futebol. O negócio é futebol, e eu gostava também de estudar, essa coisa. E aí, o objetivo era se tornar um jogador de futebol. E aí essa era a oportunidade, né? De sair lá do sertão da Arauçuba para vir para Itapajé. Já tinha um time que disputava o Intermunicipal e ia. No ano seguinte, em 98, isso foi em 97, em 98, o Itapajé Futebol Clube se tornou profissional. E aí eu peguei esse momento, né, do futebol Itapajé em evidência. Hoje, infelizmente, está bem caído o futebol de Itapajé, mas naquela época estava, sabe? E aí eu tive essa sorte também, que aí houve essa oportunidade e esse interesse da minha parte, essa minha perseverança, porque eu costumo dizer que o difícil não foi eu ter saído de Itapajé e ter rodado parte o Nordeste todo, alguns estados do Brasil jogando futebol. Isso não foi tão difícil. O difícil foi eu ter saído lá do Mandacaru, do sertão da Arauçuba, e me adaptar já numa cidade como, né, Itapajé, que claro, não é tão grande, mas eu era, né, como se diz, matuto, né? E ainda mais... Uma cidade ali, uma cidade rural para um distritozinho, um municípiozinho rural, a roça ali para uma zona urbana. Uma área urbana. Isso, então foi difícil minha adaptação lá. E a cobrança, né? Porque o futebol eles cobravam muito na época e eu já fui para a seleção de Itapajé. Então os melhores jogadores de Itapajé faziam parte dessa seleção. E eu era muito cobrado para acertar, né? Para acertar, então ali com 16, 17 anos. E na época eu não achava muito bom não, né, essas cobranças, mas hoje eu agradeço porque eu tive um crescimento, né, por conta dessas cobranças. Mas assim, então tua história, ela não tipo, começou no futebol de vaza, de repente assim, tava jogando, aí algum olheiro te viu, aí se interessou no teu futebol. Exato. Né? Tipo, não foi aquela criança, a pessoa vê ali com uns 8 anos de idade, tá jogando ali num futsal, e a pessoa... Não. Aquele cara... Pois é. Aí pega aquele moleque e já leva ali pra um treino melhor e começa a trabalhar em cima daquela criança. Né? Isso, não foi. Né? Não foi. Você vê que eu era um adolescente já ali com 16 anos. Já tá numa idade que... Pois é, já pra futebol já tá velho. Pra hoje já tá tarde. Pra um garoto que nunca teve um trabalho de base, trabalho de fundamento do futebol. Graças a Deus... Eu peguei muito rápido, eu era muito interessado, eu me dedicava muito, mesmo lá no Mandacaru, no sertão, eu pegava meu dia em ponto, eu estava pegando a bola, eu chamava o meu irmão um pouquinho mais velho que eu para bater bola e ele não queria. Ele disse, não, o sol tá muito quente. Eu pegava a bola e ficava batendo na parede, batia com a perna direita, ela voltava com a direita, com a esquerda. Então eu era muito, não vou dizer viciado, era uma coisa que estava dentro de mim, né? Eu queria, né, gostava muito de jogar futebol. Então, não tive essa oportunidade já quando novo. Eu tive uma vez um amigo lá da Arauçuba quis me levar para o ferroviário e eu tinha 14. Mas meus pais não deixaram, né? Então, eu vim ter essa oportunidade mais 2, 3 anos depois. Então, os pais sempre têm aquela proteção, né? Claro, e principalmente os pais daquela época, né? Daquela geração ali, né? Como são meus pais, são mais antigos. Então, era bem mais difícil. Então, como você falou, não foi um garoto que foi lapidado ali com 10, 11, 12, 13 anos, não foi, né? Eu saí ali do sertão, batia como a gente chama, os racha, né? Os racha e aí fui já para um time de adulto,
bem adulto ali, a seleção de Itapajé, que disputava o Intermunicipal. E aí, no ano seguinte, o Itapajé tornou-se profissional, Itapajé Futebol Clube. E aí eu peguei esse momento, né, foi importante para mim aprender bastante. Aí já veio profissionais, né, treinadores, jogadores. Então eu estava sempre ali ligado e rapidamente eu me adaptei. Né? E aí tive o início, né? E, assim, quem te influenciou a jogar futebol? Tu já veio assim com esse, na verdade, com esse dom, ou tu se espelhou em alguém, ou viu alguém dentro de casa ali? Porque sempre tem aquela influência, né? Ou dentro de casa, ou algum amigo que te influencia, ou algum parente ali. Pois é, assim, a minha família é uma família grande, né? Somos 10 irmãos, aliás, 11, porque 10 irmãos só homem. Sei. Então, eu sou um dos mais novos. Praticamente o caçula. Praticamente, depois de mim só tem mais 2. E aí, eu cresci vendo os mais velhos jogando. A grande maioria gostavam de jogar futebol e eu vejo que pelo menos uns 4, se tivesse tido a oportunidade, eles teriam sido jogadores de futebol profissionais. Porque, como eu falei, na época era bem mais difícil, ainda mais para quem mora no sertão da Aerosul. E eu vendo eles jogando futebol, vendo eles, né? E aí eu passei a gostar também e fui seguindo. A família já tem aquele dom de futebol, então, na família? Tem, todos jogam futebol. Só tem um que não gosta, ele gosta mais de política, né? Tem um que é político. Mais pra política, ele é o político. Tem um que é político. Ele tentou jogar futebol, mas ele não conseguiu. Ele era muito ruim, como a gente diz na linguagem. Muito ruim. A política puxou era. Eu mais lembro, forte, mais forte. Ele é mais velho que eu, 3, 4 anos, e eu lembro que a idade não é tão diferente assim, e eu lembro que na época da política, o olho dele brilhava, né? Época de eleições, né? Ele gostava daquele negócio, da política. Até hoje. Hoje ele é suplente de vereador lá na Aerosuba. Ele entrou na política, não teve jeito. Porque o cara tem um dom ali, o cara tem aquela, né? O cara contar aquele assunto, o cara fica logo animado, exatamente. Né? Aí, igual nós de futebol, a gente se anima logo, a gente gosta, né? A gente tem aquela vontade de jogar aquele futebol. Exatamente. Então a minha influência foi mais vendo os meus irmãos mais velhos, né? E tinha alguns que jogavam bem futebol e eu fui vendo e gostando. E outra, é de si próprio. Eu acho que é muito de si próprio. Porque mesmo você vendo, se você não gostar, você não vai seguir, né? Claro que tem que ter influência e você próprio gostar. Com certeza. Né? Com certeza. Porque se a pessoa não gostar, não vai pra frente. Não vai. Narciso, me fala uma coisa, quantos times tu passou na tua carreira? E também qual time tu mais gostou e teve mais sucesso? Pois é, eu tive contando um dia desse, ficou entre 15 e 16, né? Eu meio que fui também um andarilho da bola. Como eu falei, comecei no Itapajé, ali em 98, primeiro ano, e fiquei até 2002, né? Disputei 3 segunda divisão e 2 primeira divisão, que o Itapajé subiu em 2000, e 2001, 2002, eu fiquei até 2002, né? Então disputei a primeira divisão, o Campeonato Cearense da primeira. E aí me transferi para o Guarani de Sobral em 2003, né? E aí, a partir daí, eu em 2004 fui para o Quixadá, e a partir, no final do Cearense, Campeonato Cearense de 2004, ali em abril mais ou menos, eu fui para Bahia. E fiquei 13 anos lá no futebol da Bahia, né? E lá eu joguei em 8 clubes, né? E entre eles, como você citou, o Vitória da Bahia. No primeiro momento eu fui para lá eu fui para um time considerado pequeno, para subir. Ele disputava a segunda divisão do Baiano, Campeonato Baiano, e aí a gente subiu. E aí fiquei 1 ano e meio nesse clube e era muito próximo da capital, do Bahia e Vitória. Tava vivendo um momento muito parecido com o de hoje, né? O Vitória caiu hoje para a Série C do Brasileiro. Aliás, o Vitória caiu para a Série C, o Bahia caiu para a Série B do Brasileiro. Então o futebol da Bahia no momento não tá legal. Então tava muito parecido com na minha época que eu fui, né? Em 2004 ali, em 2005. E aí depois deste clube a gente subiu, a gente apareceu, o time apareceu lá, esse time pequeno. E aí o Vitória pegou uns 5 jogadores dessa equipe. O Ipitanga, um time
que foi apelidado como Laranja Mecânica lá da Bahia, por conta... Foi uns 10 cearenses, né? Foi uns 10. Foi eu, foi Índio, foi o Garrichinha. O time jogava muito, Laranja Mecânica. Não, era, porque tava destruindo. Pra você ter ideia, a gente subiu em 2004 pra primeira divisão. Aí em 2005 disputamos o campeonato baiano da primeira. E em todo o campeonato a gente perdeu um jogo apenas e foi pro Vitória, né? O Vitória tinha o goleiro, aquele Felipe, que jogou Flamengo. O Zé Roberto, campeão brasileiro pelo Flamengo. Tinha o Leandro Domingues. Enfim, tinha uma galera muito conhecida do futebol, alguns jogadores bem conhecidos. E aí, mas a nossa equipe, esse Ipitanga em 2004, 2005, foi muito bem no campeonato. Me arrebentou no campeonato baiano, né? Perdeu um jogo apenas. Então esse time se destacou. E o Bahia, o Vitória, a imprensa sempre falava: olha, o Bahia e Vitória pega jogadores de times lá do sul. Você tá vendo aqui esse Ipitanga aí, né? Cheio de jogadores de qualidade e tal. Enfim. E o Ipitanga é do interior da Bahia? Ele é região metropolitana, como se fosse aqui o Maranguape e Fortaleza, né? Então lá Salvador, Lauro de Freitas. O Ipitanga era de Lauro de Freitas. Então muito colado com a capital. Então a gente batia no Bahia, né? E quando ia jogar o Ipitanga e o Bahia, a imprensa falava: será que a freguesia vai continuar? Porque a gente tava batendo no Bahia, foram 3 anos sem perder pro Bahia, né? Bahia é grande. Com certeza. Então a gente foi muito bem nesse campeonato de 2005. Aí houve o desmanche do time do Ipitanga. Pela Bahia e Vitória queria, empresário em cima de jogadores. Então 5 desses times do Ipitanga foi pro Vitória, 5, entre eles eu, e mais 3 do time titular foi pro Bahia. Então para você ver como esse time se destacou lá no futebol da Bahia. Então foi nesse momento, em 2005, pós o Campeonato Baiano, a gente se transferiu, 5 jogadores foram pro Vitória. É como se fosse... agora eu comprei a história do Ipitanga, tipo como se fosse o Ajax da Europa. Sim. Os caras pegam... O Ajax sempre, né, aquela garotada, aquela molecada que se destaca, vai lá e bate nos grandes. Aí no final da temporada os caras vão lá e se desfaz lá, compra todo mundo. Exatamente, porque não tem como, né? Porque começa a vir, por exemplo, o Itapoca, vamos pegar um exemplo aqui, o Itapoca faz uma excelente campanha no campeonato cearense. Vamos dizer que o Itapoca sobe esse ano e o ano que vem faz uma excelente campanha no campeonato cearense. Chega nas finais do campeonato. Então esse grupo de jogadores aqui, eles adquiriram um destaque. Então aparece alguém querendo, um Fortaleza, um Ceará, outras equipes de outro estado. Então não tem como manter o jogador aqui. Aí aparece um salário melhor, aparece uma compra. Aí não tem como segurar. Oportunidade melhor. Exatamente. E para os dirigentes aqui entrar um dinheiro para ajudar o próprio clube aqui. Então não tem como segurar o jogador. Então essa situação foi o que aconteceu com o Ipitanga. Pegou esses jogadores, daqui foram 10 daqui do Ceará na época, juntou com alguns baianos lá. E aí a gente foi destaque lá, subindo para a primeira, e na primeira divisão, né, como eu já falei, fizemos um grande campeonato, se destacamos, e aí houve esse assédio do Bahia e do Vitória. Com certeza, né? O cara quando se destaca não tem jeito, não tem jeito, né? E não tem como segurar. Não tem como segurar. Assim, qual foi o título que mais te marcou assim na tua carreira? Olha, lá no futebol da Bahia, foram 7 títulos mesmo, títulos e um acesso com vitória da C para B do brasileiro, né? Que foi esse período em 2006, quando eu me transferi lá para o Vitória. O Vitória estava na Série C, né? Por isso que eu falei, uma situação muito parecida com como está hoje o Vitória na Série C. E aí foram contratados jogadores, reformulação de grupo, né? E foram, como já falei, esses 5 jogadores do Ipitanga e outros atletas. E aí a gente conquistou o acesso para a Série B do brasileiro. Mas assim, esse eu poderia dizer que seria o mais importante, né? Mas tem um título lá que foi na 2ª divisão do campeonato baiano, que eu trago porque ele é um título que ele traz para mim, e eu sempre conto isso, um poder de superação muito grande,
que a gente teve, né? Diante das dificuldades que era. A dificuldade financeira ou era... Todas possíveis. Todas. E mesmo assim, a gente, com perseverança, com união de grupo, né, com incentivo da comissão técnica, principalmente do treinador, esse time subiu sendo campeão. Então eu digo que esse para mim foi o mais importante pela história, pelo enredo no geral, né? Porque, para você ter ideia, eu acho que você acompanha o Atlético Mineiro está muito em evidência hoje, né? Está bem, atual campeão brasileiro. E você deve ter assistido os jogos e deve ver o Keno. O Keno atacante, muito rápido. Ele é baiano, lá de um bairro chamado São Caetano, lá em Salvador. E o Keno estava nesse grupo, em 2012, que é o Botafogo da Bahia, da capital mesmo. Então o Keno estava nessa equipe junto com todos nós, né? O Keno ainda bem garoto, 21 para 22 anos, e estava lá, roendo osso, né? Então a dificuldade é muito grande. 3 meses de competição, não teve salário. Aí o bicho pega, né? Teve um valezinho, às vezes pós-jogo, o jogador chegava no presidente, ele dava um vale ali de 100 conto, 50 reais, sabe? Enfim, muitos jogadores queriam abandonar. E qual era a folha salarial lá do time? Ou não? Era baixa. Muito baixa. Era um time de segunda divisão e pra você ter ideia, esse time estava desativado. É um time centenário da Bahia. Ele, o Galícia, Botafogo da Bahia, o Galícia são os times, acho até que mais velho do que o próprio Bahia e Vitória. São times antigos lá. Pra você ter ideia, esse Botafogo foi o primeiro time a fazer um gol na antiga Fonte Nova. Então ele estava desativado há 20 anos. E aí ele voltou, né, ainda capengando, e aí formou essa equipe. Pra você ter, o maior salário era eu, porque tinha uma história lá no futebol da Bahia, e trazido para ser uma espécie de jogador mais experiente, sabe? Então eu e mais um outro lá. E o restante tudo garotada. Mas era uma garotada que estava querendo muito, né? Então, para mim, o título mais importante foi esse, por toda a história, por toda o que aconteceu, né? A dificuldade, desde a dificuldade de alimentação até a questão financeira que eu